Fala família Pra Cima Podcast, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que horário que você vai estar assistindo, mas a gente está aqui para cumprir mais um episódio, episódio 47, a gente tem acompanhado aí vários episódios com grandes histórias, grandes testemunhos, grandes histórias de empreendedores, de pessoas que se superaram, né? Tivemos algumas mensagens de pessoas que estão elogiando o trabalho porque se espelham, né, em pessoas que estão superando fases da vida que se assemelham com a vida delas, né? E as críticas também a gente tem. Claro, a gente tem críticas também, só que a gente não precisa abrir, né? Então a gente está no episódio 47, hoje estamos aqui com a pastora Wandercina, né? E alguns chamam, já percebi que chamam de pastora Wan, né? Um nome bem chique, né, Celso? Pastora Wan. E pastora Wandercina, ela vai contar a história dela aqui pra gente. Um pouco que eu conheço a história dela, a gente sabe que é uma história muito linda, né? Como eu contei e botei lá na descrição, são histórias que passou por momentos tristes, felizes, processos dolorosos, mas que fizeram dela, né, uma pessoa mais forte, né, e mais certa do que Deus tem para cada um e para a vida dela, né? Então, pastora Wandercina, obrigado desde já por a senhora ter dado a oportunidade de a gente estar aqui batendo esse papo, né? Não chega a ser uma entrevista, porque é um papo alegre, né, falando um pouco do que Deus tem feito na vida da senhora, do que Deus fez e do que Ele permitiu que fosse feito também, né? Então, eu queria saber da senhora, assim, depois da sua apresentação, a senhora contar um pouquinho do antes, né? Antes desse rebuliço todo, como que era a vida, a história da senhora, né? A senhora, eu cheguei a ir a alguns cultos lá em Macaé, a pastora Wandercina é de Macaé, pessoal. Aliás, ela tem uma igreja em Macaé, né? Não sei se a senhora é natural de Macaé, a senhora vai falar. E eu frequentei alguns cultos ainda, quando o esposo dela ainda era vivo, né? E eu conheci o trabalho deles. Então, o que ela vai contar agora, possivelmente, é da história que eu acompanhei um pouco. E aí, depois, eu já fiquei mais um pouco ausente de Macaé, então não acompanhei de perto, né? Algumas pessoas próximas a gente, como o apóstolo Elias, que foi o que me apresentou e me trouxe ela aqui hoje. Queria agradecer também, o apóstolo que também está ali aguardando, junto com a sua esposa, a apóstola Rosa. E para a gente estar botando toda essa história, esse enredo, para todo mundo ouvir. Pastora Wandercina, está com a senhora explica um pouquinho o que aconteceu antes disso tudo, como era a vida de vocês, como era a situação de ministério, família, como corria, se estava tudo em paz, se já tinha turbulência, para depois chegar no ponto realmente mais dificultoso. Ok, boa noite, bom dia, né? Como diz você, graça e paz. Vai depender do horário que cada um vai estar assistindo. Meu nome é Wandercina Aquino Tartalho Batista. Olha, nome pra caramba. Muito nome para uma pessoa tão pequena. Então eu falei Wandercina, mas é Wandercina. Wandercina. Aí pronunciei errado. Eu nasci em 16 de agosto de 65. Uma cidadezinha bem pequenininha do interior de Minas Gerais. Ah, a senhora é mineira. Sim, lá o nome da cidade é São Geraldo do Baixio. E de lá, quando eu nasci, foi um presbítero da igreja. Deus falou com ele que ele tinha que orar por mim durante 15 dias. E todos os dias ele ia na casa do meu pai para estar orando pela minha vida, porque Deus tinha falado para ele que Deus tinha uma obra muito grande na minha vida, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Isso a senhora nascendo? Isso aí, isso. Então, desde lá da maternidade da mãe da senhora já estava profetizado? Sim, já tinha um profético já liberado, né? Uma palavra profética sobre a minha vida. E aí depois meu pai não sou de família que fulano é pastor, o outro é presbítero, outro é evangelista, não. Meu pai não era pastor, não era, mas era um homem fiel a Deus, né, crente, e me ensinou muito. Com 11 anos de idade, 6 anos, ele me fazia toda madrugada, ele ia orar de madrugada, ele me chamava para poder estar orando. E era engraçado, hein? Minha mãe orava, meu pai orava, eu era a última a orar. E eu dormia durante a oração deles. Mas quando chegava na minha hora,
eu me despertava para poder estar orando. Então, assim, eu fui criada assim no lar evangélico. Nunca fui para o mundo para aproveitar nada das coisas do mundo. O meu tempo foi em envolvimento com o reino de Deus. E depois mudamos para uma outra cidade, também de Minas. E aí conheci João Batista. Ele não era crente. Não. Aí a minha amiga ganhou ele para Jesus. E se a minha amiga for ouvir, eu te agradeço, tá? Fez um favorzão. Oh. Aí ela ganhou ele para Jesus e eu ganhei ele para mim, né? Ah, tá. Ele fez o trabalho mais difícil. Isso. Ela fez o trabalho mais difícil. Isso. E aí nós nos casamos e já começamos a obra de Deus, trabalhando junto. E aí mudamos para Vitória, Espírito Santo. Fomos pastorear a primeira igreja. Tem noção de ano, mais ou menos, que a senhora casou assim, que começou o ministério? Ah, começou, já tem uns 35 anos. É, bastante tempo. Uhum. Então, assim, e aí fomos morar em Vitória, fomos pastorear uma igreja. Aí eu já estava grávida da minha primeira filha, Railindissa. Railindissa. Isso. E o filho é Railanderson. e aí depois, quando a Railindissa tinha 2 anos, Railanderson apareceu, nasceu. Então foi tudo muito, muito rápido. Uma pergunta curiosa, por que o do nome? Da onde surgiu o nome Railindissa e Railanderson? Porque Railindissa eu queria Raíssa. Ah, sim. Tudo que eu comprava era para Raíssa. Só que quando ela nasceu, a minha vizinha falava assim, não, tem que chamar Lindice. Eu falava, mas está faltando alguma coisa, não está o nome completo. Aí quando o João, né, sempre ele gostava de fazer alguma coisa interessante, né? Aí ele foi, quando ela nasceu, ele pegou ela no colo e falou assim, Raíssa, não assenta para ela. Eu falei, mas como assim? Desde que eu estou grávida, a gente falou que seria Raíssa. Ele falou, não, eu vou para casa e amanhã eu volto. Ele foi, voltou com uma lista de nome, mas uma folha enorme, que eu olhava aquilo, mas nenhum nome me agradou. Nem Railindissa, mas era o melhorzinho. Todos os nomes eram muito feios. E aí ele fez esse nome. Ah, tá. Ajeita só um pouquinho o fone aqui, senão vai cair. Aqui não, bota aqui mais para cima. Isso, aí. Aí ele foi... Aí nós fomos e colocamos. E Railanderson, possivelmente por causa da... Sim, mas aí foi meu pai. Ah, tá. O meu pai colocou esse nome, a gente deixou, que ele já estava... Meu pai já estava de idade. Era mais fácil para vamos fazer o gosto. Fazer o gosto dele. E aí, quando eles já estavam com 3 anos, a Railindissa com 3, isso. Aí nós fomos para o campo missionário. Aí vocês foram fazer o trabalho missionário ali em Espírito Santo? Não, nós fomos para fora do Brasil. Ah, foi para fora. Qual lugar do Brasil? Sim, nós fomos para o Paraguai. Ah, que legal. Mas foi através de algum ministério ou foram por conta própria? Não, através da Igreja Assembleia de Deus. Ah, sim. Pastor Ezequias Soares, hoje já está com o pai já. Entendi. Mas nós fomos para lá enviado pela igreja. E com filhos pequenos? Filhos pequenos. E ficou quanto tempo lá? Ficamos quase 6 anos. 6 anos. E como é que foi essa vivência? Muito difícil. Muito difícil. Eu não sabia falar, a gente não sabia falar nada espanhol. E a região que a gente foi morar era Guarani. Entendi. E é uma linguagem muito difícil. E eu lembro que um dia nós fomos convidados para ir almoçar na casa de um irmão. Ele é brasileiro, mas já morava lá há muitos anos, família, então já era um paraguaio. Certo. E aí nós começamos, quando terminou o almoço, a gente estava indo embora, e falou, não, vamos orar. Aí começamos a orar. E eu percebi que eu comecei a falar uma língua muito estranha, que era estranha mesmo, que eu não conseguia entender. Mas pensei, deve ser Deus está me dando revelações, me dando alguma coisa. Mas não. Quando terminou a oração, ele falou assim, olha, a missionária falou o idioma mais difícil daqui do Paraguai, que ela falou o linguajar nato mesmo, Entendi. Que era o Guarani. Então, ela disse na mensagem, Deus mandou ela falar para mim,
que eu tenho que estar com vocês para ajudar vocês na igreja. Porque vocês não sabem falar o Guarani. E vai ganhar muita gente nessa situação. E aí ele foi congregar com a gente. A gente congregava debaixo de uma árvore. É mesmo? Não tinha prédio? Não tinha nada, cara, debaixo de uma árvore. Caramba. E quando é muito frio, que a região do Paraná é muito frio, então cai neve, Sim. gelo. Então, quando a gente ia para o culto, a gente voltava todo molhado. Por causa do sereno. Sim, muito frio, muito frio. Aí, e ganhando almas para Jesus. Aí tinha uma pessoa de outra igreja lá, ele pegava e jogava pedra na gente, que nós estávamos debaixo dessa árvore fazendo culto. É mesmo? Uhum. A mão do líder lá, religioso. E aí nós conseguimos comprar um local para a igreja, comprar o lote, mas não tínhamos como construir. E aí conseguimos fazer uma construção assim meia boca, né? Sim. Com madeiras. Alguma opção para pelo menos adequar o povo ali. Isso. Aí quando foi no dia, marcamos, convidamos pessoas para estar cantando. E eu lembro disso assim, que aí o meu marido falou assim, então hoje nós vamos ministrar a ceia, vamos profetizar aqui nesse local, o primeiro dia do culto aqui, e os bancos eram aqueles banquinhos de madeira que você assentava, não tinha piso, e os pezinhos deles iam lá para dentro. Daqui a pouco estava quase agachado. Isso! E aí eu saí para pegar uma água para eles lavar as mãos para a ceia. Aí veio um homem com um revólver e apontou aquele revólver para mim. Aí veio uma criança e falou comigo assim, falou em espanhol, falou assim, missionária, cuidado, olha lá. E quando eu olhei, o cara estava com a arma pro meu lado, um revólver. Eu peguei o Hilux que estava no chão, coloquei no colo e só em espírito eu falei, Jesus, me cobre com teu sangue. Aí quando eu disse assim, ele puxou o gatilho, mas não saiu. Aí ele ficou nervoso, virou para o outro lado, saiu. Aí veio novamente para o meu lado. Não saía tiro. Não saía. E quando ele virava para o outro lado, saía. Aí ele ficou revoltado e começou a dar tiro para todo lado e foi embora. Aí eu entrei, mas eu estava pálida. E a senhora soube o porquê disso? Não soube. Nunca mais eu a vi. Aí quando meu marido... E o seu esposo estava junto nesse momento? Ele estava dentro da igreja fazendo o culto. Entendi. E aí quando ele, no decorrer do culto, no final foi fazer o apelo, tinha pessoas que estavam num bar, que tinha um bar na frente. Pessoas saíram do bar e vieram e aceitaram Jesus. Falou que nunca viu aquilo. Então o propósito era que pessoas vissem aquele episódio. Sim. Eu acho interessante, a gente reclama de coisas que a gente não entende, né? De ambiente, de momentos que a gente não entende. Só que às vezes o significado não está a olho nu, né? A gente não percebe. Ali até a senhora percebeu depois, porque eles se converteram. Mas às vezes a gente passa por coisas que a gente nunca vai saber, possivelmente, o porquê que aconteceu. Pra gente é coisa ruim. Sim. Mas sempre tem um propósito, ou que vai ser revelado, ou não. Mas Deus tem sempre um propósito para tudo, né? Com certeza. E aí vocês continuaram no Paraguai durante um tempo? Continuamos lá, ganhamos muita gente para Jesus. Aí formamos discípulos, presbítero. E aí Deus foi colocado para dar sequência e Deus falou que a gente tinha que retornar. Aí nós retornamos. Mas antes disso eu em casa tive um sonho que eu era atingido por um câncer. A senhora teve esse sonho, Sim, isso no Paraguai? Sim, que eu ia ser uma cancerosa. O sonho era assim. E que era do lado direito na minha mama. E eu acordei assustada, porque duas coisas que eu tinha muito medo que acontecesse comigo. Câncer e perder meu marido. É mesmo? Essas duas coisas era algo assim que eu orava constantemente para que Deus não permitisse. Entendi. E assim, claro que a gente vai chegar no sumo do assunto, né? Mas a gente lembrando um pouco da história de
de Jó, né? A gente vê que na época, ali em Jó 42, mais ou menos, o Jó fala algo sobre isso, né? Fala assim, o que eu mais temia me sobreveio, me aconteceu em algumas versões. A senhora acha que pode ter relação com isso? Talvez o medo de que aconteça alguma coisa ter provocado isso acontecer? Claro que não como um castigo, né? Mas como uma linha de propósito também, alguma coisa. Mas a senhora acha que esse medo influenciou? Eu penso que sim, porque a primeira coisa que o medo faz é nos paralisar. E é uma coisa muito séria, por exemplo, medo de um câncer, medo de perder o marido. E eu dizia muito isso, eu dizia assim, falava com ele mesmo, falei assim, eu não vou conseguir sobreviver. Entendi. Então, assim, Deus, eu penso, como você diz, não foi uma punição de Deus. Sim. Mas eu penso que Deus fez isso para mostrar também que Ele ia me fortalecer. É meio que, né? Às vezes a gente fala assim, eu queria, Deus me dá paciência para me lidar com meu marido. Aí o que faz? Deus vai e deixa o marido mais chateado com ela para a pessoa treinar a paciência, né? É meio que nesse sentido. Deus dá algumas não sei, algumas situações para que deixe a gente mais forte e entenda que aquilo não pode mais nos paralisar, né? Sim. Ainda que às vezes algumas coisas pareçam ser muito duras, né? Mas eu tinha muito medo. O tempo de Deus e o que Ele pensa não tem muito a ver com a nossa naturalidade aqui, né? Aí estava conversando, inclusive, com o apóstolo ontem, né? O apóstolo Elias, e eu vi uma pessoa comentar exatamente algo sobre esse sentido, de como Deus vê e como a gente vê, né? E eu vi uma moça falando na internet, falando assim, eu não sei se vocês vão ficar surpreendidos, mas eu posso dizer com certeza que Deus, Ele não faz milagres. E aí eu fiquei assim... Aí ela falou, não, vocês podem me chamar de herege, mas eu vou explicar por quê. Porque para Deus, o que a gente chama de milagre é o natural. Então, o modo que Deus vê as coisas é muito diferente, muito acima do que a gente vê. Então, às vezes, o que a gente acha que é milagre, praticamente não, é uma normalidade para Deus. Aquilo é padrão. É como se a gente fosse pegar uma caneca aqui e beber um refrigerante, beber um suco. É um padrão para ele. Então, na realidade, a gente é que realmente não consegue, a maioria das vezes, se adequar ao modo que Deus vê as coisas, né? Sim. Aí, aí vocês voltaram para o Brasil, então? Sim, voltamos para o Brasil e aí fomos morar em Vitória, ficamos um tempo e aí fomos para Minas. A gente, vamos voltar para nossa terra. E aí voltamos lá, fui trabalhar com igreja, não como pastora de igreja e nem meu marido como pastor, mas auxiliar, para ajudar. E aí fizemos alguns eventos na igreja, congresso de jovens, missões, essas coisas assim. Mas aí, depois a gente não conseguimos mais nos adequar à Assembleia de Deus. Entendi. Aí tivemos que sair. Mas saímos debaixo da bênção. Sabe, o meu pastor, até hoje eu converso com ele, tenho contato, entendeu? Quando eu vou naquela região de lá, prego nas igrejas deles. Não saí má. Saí debaixo da bênção. Foi tudo... Isso é importante, né? Porque tudo que começa errado acaba terminando errado, né? Então, hoje a gente vê muita gente que sai de forma imprudente ou às vezes querendo corrigir o seu líder de forma inadequada, né? E acaba criando uma situação chata, né? Sim. Eu costumo falar que quando a gente aprende a amar o coração do líder, por mais que a gente não esteja presente junto nas decisões dele, mas a gente aprende a entender que ele está fazendo o melhor para Deus. Com certeza. E aí a gente não cria problema com isso. Cada um tem seu jeito de fazer o que Deus quer. Né? Ninguém é igual. Exato. Você vê o seu DNA é diferente, o meu é diferente. É diferente. Ninguém é igual. Eu não posso querer que você faça aquilo que eu estou fazendo. Exatamente. É a confusão que a gente faz de unanimidade para unidade, né? Sim. Nós temos que viver em unidade, mas ser unânime nas mesmas decisões é quase impossível. Não tem como. Exatamente. Você vê que o casamento, o homem e a mulher, eles não pensam iguais. Já não tem unanimidade no casamento. Não tem, gente. Por que na igreja a gente vai querer, né, implantar uma coisa que não... Exatamente. A gente vê, às vezes, casais bênçãos que são pastores e pastoras casados, mas um tem um estilo mais do fogo, reteté, e o outro mais calmo, mais na paz. Conheço. Né? Conhece, Celso? Conheço. Sempre tem. Conheço, mas não vou expor.
Conheço. Entendeu? Mas é bênção, né? Aí a senhora saiu debaixo de bênção e foi, né, participar de algumas situações nas igrejas, a senhora e o pastor João. Isso. Aí, depois nós recebemos um convite para vir para Macaé. Em 2008, nós viemos para Macaé. Certo. 2008, aí montaram uma igreja em Macaé? Não, nós viemos para pastorear uma igreja, que eu não vou falar o nome. Certo. Nós viemos para pastorear uma igreja, ficamos de janeiro até agosto, 8 meses, né? Ficamos 8 meses, e aí o líder dessa igreja falou que não queria mais que a gente pastoreasse a igreja. E aí falou que a gente tinha que ir embora da cidade. Vocês têm 30 dias para ir embora da cidade. Aí eu fiquei revoltada com aquilo. Sim, não foi uma revolta assim de agressividade, mas dentro de mim, poxa, quem é o dono da cidade? Quem manda aqui? Aí eu falei, olha, mas o senhor não tem essa autoridade para mandar a gente embora, não. Porque isso aqui não é de uma pessoa. Aí nós alugamos uma casa, os meus filhos estavam estudando, ficaram muito revoltados. Aí estava estudando e nós falamos, vamos voltar, mas vamos voltar final do ano para Vitória, porque lá um pastor tinha nos convidado para pastorear uma igreja. Sim. E já tinha até a casa já para gente. E aí nós estávamos esperando o final do ano. Aí o meu esposo teve uma visão, a gente orando todos os dias. Ele teve uma visão que uma mulher dessa mesma igreja, uma pessoa muito fiel a Deus, muito crente, ela chegava e falava assim, não mude da cidade, estou te entregando a chave da cidade na sua mão. E aí ele acordou e falou para mim, não vamos embora. Eu falei, por quê? Não, porque Deus falou que está nos entregando a chave da cidade. Ele falou assim, mas você sabe que para receber uma chave não é fácil. E não vai ser de uma hora para outra que as coisas vão acontecer. Então vai ser um tempo. E aí nós começamos a fazer culto em casa, nas casas. Estilo células, né? Isso. Aí começamos assim. E fomos trabalhando para Deus com muita dificuldade. E aí, em que tempo? A senhora, no caso, em 2008, a senhora chegou em Macaé, né? E em que ano começou a senhora a ter como que foi a descoberta do câncer, no caso, na vida da senhora? Olha... Apesar de a senhora já ter tido né, uma prévia de que poderia acontecer, né, mas quando a senhora descobriu mesmo? Em junho de 2015, eu fiz a mamografia, fiz tudo, não deu nada. E a senhora fez por precaução? Sim, porque eu sempre fazia, todo ano. Entendi. Fazia. Aí, quando eu vim na igreja do apóstolo Elias aqui, aí estava o apóstolo... Como é que chama? É apóstolo, filho do Chaves. Como é que chama? Pablo Chaves. Isso, Pablo. Aí ele estava pregando e ele desceu do altar e foi até a nós. Estava eu, João e Railandson. Ele foi e falou para nós assim, vocês são família com cara de leão. E ele liberou uma palavra sobre a minha vida e disse assim, e você se prepare, porque você dinheiro na sua mão vai multiplicar. Vocês vão viver um tempo de muita prosperidade. Aí ele disse assim, mas tem uma doença que vai vir sobre você. Falou diretamente com Diretamente comigo. E na hora eu já pensei no câncer. Porque eu já tinha tido o sonho, e os meus sonhos são muito proféticos. Não dá para poder eu sonhar e falar assim, não, isso aqui não vai acontecer. Entendeu? A senhora sente a realidade. Sim, e sempre são sonhos assim, das 4 horas até 5 da manhã. E aí, quando saiu dali, eu falei para o João assim, João, você ouviu? Ele falou assim, eu ouvi. Falei, vamos nos preparar. E aí nós começamos, né, aquela oração, buscando. Aí quando foi em novembro de 2015, olha para você ver, no mesmo ano,
que eu tinha feito mamografia, que eu tinha recebido a palavra profética. Tudo no mesmo ano. No mesmo ano. E ele disse assim ainda, e essa doença é por causa de muitas guerras que você já enfrentou. E não sei se você sabe, mas a maioria dos cânceres, quando não é diagnosticado porque hereditário, porque tem, né, alguém da família, é porque você passou algum problema. É a junção de coisas, né? Isso. São doenças psicossomáticas. Isso aí. E aí, quando foi em novembro, meu marido estava viajando, que ele tinha ido pregar, e eu sempre fazia o toque para saber, para ver se tinha alguma coisa diferente. Não via nada. Nesse dia, uma coisa muito estranha, porque foi de uma semana para outra que apareceu, né? Uhum. Aí eu fui no banheiro, levantei o braço, comecei a fazer os toques, como precisa ser feito. Quando eu levantei meu braço, estava um queimado na minha mama. Só que era um queimado enrugado para dentro, sabe? Um negócio assim, como pega um tecido, queima ele e puxa. Nossa, eu entrei em desespero. Assentei e comecei, né? No médico, Google. Como todo mundo hoje. Procurando. E tudo que eu procurava, dava que era. Não falei para ninguém. Não falei com a minha família. O João estava viajando. Eu falei, não vou falar para os meus filhos, que eles vão ficar muito preocupados. Aí eu fui e guardei aquilo ali em segredo. João chegou na outra semana. Chegou na segunda, também não falei nada. Terça, nada. Quarta. Quando foi quinta-feira, eu falei para ele e mostrei. Falei, olha aqui, o que está acontecendo? Ele ficou enlouquecido. Não, vou marcar um médico amanhã. Vamos marcar um médico para você ver o que é isso. Isso não é bom. E seus filhos, eles ficaram cientes nesse momento também? Sim, também? Aí chamei eles e contei. Qual a idade deles nessa época? A senhora consegue lembrar, mais ou menos? Não, a Railândia já estava casada. O Railandes que estava em casa, mas já estava adulto já. Entendi. Aí, e a Railândia estava casada, já estava casada, só ainda não tinha Gabriel, acho. Não, já tinha também Gabriel. Eu perguntei mais por questão de maturidade para enfrentar o problema. Aí reuni eles na minha casa, chamei e falei o que estava acontecendo. E todo mundo ficou mais desesperado do que eu. Meu marido ficou doido. Naquela preocupação, não conseguia dormir direito. Mas já tinha um resultado médico não, nessa... aí fui no médico, marcou. Foi só pelo toque que a senhora percebeu e falou com ele. Aí quando fui no médico, aí o médico falou para mim assim, chamou a enfermeira e falou assim, olha aqui. Aí eu já pensei, isso é mesmo. Porque senão ele já falava aqui agora. Aí ele falou assim, olha aqui como é que tá. Quando faz isso, aí aqui, bababá. Aí, que linguajar de médico, né? Aí eu assentei, aí ele falou assim, você quer ouvir a verdade, minha filha? Ele já era um senhor. Eu falei, eu quero, estou aqui para isso. Ele falou, você está com câncer. Meu Deus. Naquela hora, assim, eu vou falar, não saiu uma lágrima, eu não chorei, eu perdi a voz, eu fiquei assim, paralisada. A gente fica sem chão, né? Fiquei assim, ó, paralisada, olhando para ele. E ele botou a mão na minha mão e falou assim, fica tranquila. Você descobriu a tempo. Tudo no começo é melhor, é mais fácil. E aí, ele passou e falou assim, olha, só que fazer tratamento no SUS é muito difícil. Se você tiver como pagar os exames para adiantar, vai ser bom. Falei, tá bom. Aí fui para casa, mas eu nunca que chegava na minha casa. A casa ficou muito longe. Ficou muito longe. Parece uma eternidade, né? Meu Deus. E aí é como um filme, né, que passa na sua cabeça. Meio que as coisas que a gente está acostumado a se preocupar já perdem um sentido pra gente. A gente já não quer mais ficar pensando sobre isso, né? Sim. E a gente fica isolado só naquele problema que tá no momento apresentado pra gente. E aí começou o processo daquela correria, muita gente procurando e não conseguia marcar médico. E eu fui fazendo os exames assim. Aí encaixei um médico no aeroporto, acho que é mas até esqueci o nome dele agora. E ele começou, aí eu tinha um pedido de exame que o médico tinha dado, eu fiz. Ele falou assim, não estou gostando nada do que eu vi aqui, vou fazer outro exame. Semana que vem você vem fazer outro.
Aí fazia aquele, não, isso não tá legal, vamos fazer outro. E começou assim. E aí a senhora começou a ficar mais assustada. Sim, e ele, você via preocupação nele, sabe? Uhum. De ver aquilo. E agora para marcar médico? Não conseguia. Pelo SUS, no caso. Não. E, aliás, eu nem sei se tinha médico na área da oncologia naquela época, que no Macaé eu não sei. Seu fone, acho que desceu de novo. Se puder subir um pouco mais pra cá. Isso, aí tá ótimo. Aí eu não conseguia marcar exames. Fui na prefeitura, fui em muitos lugares. Não conseguia. Aí quando chegou um dia, isso já estava, sabe quanto tempo? Mais de um ano já. E quando deveria ser um tratamento rápido, né? Porque a lei diz que quando você é diagnosticado com câncer, 30 dias você já tem que começar a fazer o tratamento. E eu já tinha um ano. Entendi. Que não conseguia. Aí eu lembro que tinha um doutor, também não vou falar o nome dele, ele conseguiram para mim, ele era no particular, aí conseguiu para ele me atender, ele não me atendia, eu chegava com os exames, vinha o secretário e falava assim, quem tem exame para mostrar para o médico? Aí eu levantava minha mão, no meio daquele monte de gente, eu levantava minha mão, aí ele vinha, pegava o exame, levava lá, voltava e trazia, agora você faz isso. Mas o cara nem me via, ele não sabia quem eu era mais. Entendi. E aí um dia eu fiquei muito apavorada, aí fui lá no médico, fui conseguir lá no hospital marcar com ele, fui, cheguei lá. Quando ele abriu a porta que eu entrei, ele falou assim, é você, nem estava lembrando de você mais. Eu falei, mas eu lembro do senhor todos os dias. Eu não esqueci. E aí ele falou assim, então agora vamos fazer a biópsia. Biópsia, eu não consegui marcar. E na época era R$600. Eu não tinha esse dinheiro. Você vê, há 6 anos atrás, né? R$600 era um bom dinheiro. Hoje já não é pouco dinheiro, né? Mas naquela época era mais. É. E eu não consegui. Não consegui. E aí os apóstolos, né? Que na época era a nossa cobertura espiritual, moravam em Colatina. Ele ligou e falou assim, eu estou muito preocupado. Vem para cá que a gente vai dar um jeito. E aí, o que nós... Antes, o que eu e meu esposo fazíamos antes? A gente morava no Lagomar. A nossa igreja ia ser inaugurada em agosto de 2017. E eu fui diagnosticada com câncer... No final de 2015. No final de 2015. E aí, o que nós fazíamos lá naquela casa? Todos os dias nós orávamos, pedia ao Senhor que o Senhor enviasse ou o médico ou o Senhor me curasse. E a nossa oração era longa, a gente começava meia-noite, 5 horas da manhã a gente estava orando. Disposição. De joelho, deitada, sentada. A gente não aguentava mais, ficava em pé. E aí, orando, aí quando foi um dia eu falei, Senhor, muito obrigado por esse câncer, muito obrigado por tudo isso. Chorando e falando com Deus e agradecendo ao Senhor pelo câncer. Aí meu marido parou de orar. Quando eu terminei de orar, ele disse assim, eu não estou entendendo você. Como que você consegue agradecer a Deus por um câncer que você nem sabe a dimensão disso no corpo? Eu falei, não sei, a palavra que vem na minha boca é essa, é orar para agradecer a Deus por esse câncer. A senhora sentiu algo de agradecer ou foi uma estratégia interna? Não. Eu senti que eu tinha que fazer isso. Entendi. Sabe, eu senti. E nesse momento que a gente estava nessa oração, ele viajou antes e eu tive um sonho. Outro sonho relativo a isso. Eu chegava em um local e a notícia saía que pastor João tinha morrido. Nossa. E eu olhava assim para todo lado e não conseguia ver na totalidade. Mas eu sabia que ele tinha morrido. Eu gritava muito no sonho. Eu acordei gritando. Porque era real aquilo ali. E isso,
Quanto tempo antes, mais ou menos, do acontecido, a senhora sabe mensurar? Há uns 6 meses. 6 meses Seis antes. meses antes. Aí quando ele chegou, que ele descansou, aí a gente estava sentado, ele estava na cama sentado, eu conversando. Aí eu falei para ele, falei assim, olha, eu sonhei isso e isso. Segurei na mão dele e falei assim, mas vamos prometer diante de Deus que você não vai. Porque eu preciso de você, não vou conseguir. Ele não falou nada. Ele levantou e foi para o banheiro. E não me disse uma palavra a respeito disso. A senhora acha que naquele momento, o que ele definiu? Ele acreditou que isso ia acontecer mesmo e estava pensando em como se preparar para isso, ou ele simplesmente, tipo, não vou aceitar isso e ponto final? Não sei, porque ele Não era tem muito como calado. saber. Mas assim, o que ele tinha feito foi, o que ele fez foi assim, olha, eu quero retornar todas as minhas amizades. Entendi. E ele começou a procurar os amigos de fora, entendeu? Entendi. E ele foi até esses amigos, tinha amigos no Paraná, ele fez agenda e foi para lá, ficou com esse pessoal tudo. Ele foi, mesmo depois que eu comecei o tratamento, ele deu um jeito de ir em Minas para ver a família dele, era aquela vontade que ele estava de ver a família. Entendi. Então eu penso que ele não foi sem saber No fundo, ele sabia que Deus ia levar. Deus ia levar. Até porque eu penso que nós que servimos a Deus, Deus não faz nada para pegar a gente de surpresa nessa área. Tem alguns flashes, algumas coisas que Deus revela, que Deus mostra que chegou o tempo. Até a forma da gente, a gente faz alguma coisa que fica na memória das pessoas. Às vezes na nossa linha fina entre a fé e a razão, a gente quer como é que eu vou explicar? A gente quer cegamente não acreditar, né? A gente fala, não, até porque como uma palavra de peso de morte, a gente tem a tendência a amaldiçoar e falar, não, eu não recebo e tal. Sim. E assim, talvez, eu digo por mim, hoje eu acho que eu também não receberia. Eu falei, não, certeza. Deus, eu acredito que Deus possa ter falado, mas eu não recebo. É complicado, né? O ser humano, ele tem a tendência a querer não aceitar as coisas ruins. Quando é coisa boa, a gente Coisa boa, a gente abaixa as duas mãos e eu recebo, né? Não quer nem saber quem está falando, mas a gente quer receber. Agora, coisa ruim, a gente fica realmente meio... Né? Então, ele começou a refazer os contatos, né? As pessoas que ele se envolvia. Só acha com qual motivo? Não sei, ele falou que Deus tinha mandado ele fazer. Eu acredito também, não sei se chegou a passar isso pela mente dele, mas eu acredito que, assim, quanto mais próximo de pessoas de confiança ele tivesse, com certeza, na falta dele, a família dele teria o acolhimento de pessoas de confiança. Né? Possa ser que essa tenha sido também a estratégia que ele estava absorvendo ali. Sim. E aí, como que foi a situação pré-acidente para chegar nesse momento assim? A senhora lembra detalhadamente? Sim, aí quando nós fomos para Colatina, como os pastores chamaram, você vê, aqui eu fiquei mais de um ano, aqui em Macaé. Lá com 20 dias eu fiz a minha primeira cirurgia da mama. Com 30 dias eu voltei para fazer esvaziamento das axilas. Tirou na minha axilas 15 nódulos. Caramba. Como é que pode, né? Em junho de 2015 a senhora fez, não deu nada. Depois a senhora, por precaução, foi fazer de novo e acusou. E depois de pouco tempo, 15 nódulos. Caramba. E aí fizemos a cirurgia, ele ficou comigo dentro do hospital. Ele ficou 7 dias, porque o meu emocional ficou muito abalado. E eu tinha que fazer a cirurgia. E a minha glicose subiu, e aí não tinha como. Aí eu fiquei 7 dias dentro do hospital internado para baixar a glicose. E ele ficou sentado do meu lado, naquela cadeira de plástico, 7 dias ali. Meu apóstolo falou assim, ô pastor João, fica lá em casa, vai dormir, já consegui alguém para ficar aqui para você. Ele falava, não, eu que vou ficar aqui. As enfermeiras falavam para mim assim,
Meu Deus, valoriza esse homem que você tem. Porque os outros não fazem isso, não. Você vê que chega aqui, fica 10 minutos com a mulher e já vai embora porque não aguenta ficar no hospital. E seu marido fica aqui constantemente com você. Aí fiz a cirurgia, ele, vamos visitar, e foi lá para Minas, nós fomos, visitou os parentes dele, visitou a família, visitou tudo, me levou no local onde ele nasceu. E eu tinha feito a cirurgia, eu estava usando até máscara, não era época de Covid, mas por causa da poeira, que era um lugar muita poeira. E ele contando, aqui a gente brincava, a gente fazia isso. Na minha mente eu pensava assim, para que esse homem me trouxe para esse lugar cheio de poeira? Que lugar feio. Eu falava assim, mas o que você sente aqui? Eu sinto feliz, porque foi onde eu nasci, aqui, não sei o quê. Aí nós íamos embora. Aí eu fiz a minha primeira químio. Primeira químio, meu cabelo já caiu todo. É a fase talvez mais complicada, né? Que você começa a ver resultado no corpo. É. Sem querer interromper a senhora, só para mim dar uma relembrada aqui, você que está assistindo, né? Queria te pedir com todo carinho que você pudesse curtir, se inscrever no canal, ativa o sininho e compartilhe esse vídeo aí com um grupo de pessoas que você sabe que precisa ouvir essa história, né? Que precisa ver como realmente se supera vários casos desses, né? E queria agradecer também nossos patrocinadores, que é o Work Banda Larga, Deguste Pizzaria, agradecer também o Lava Jato do Leno aí, um abraço, tá? Cosmos Publicidade, né, Celso? Que tá aqui acolhendo a gente sempre com carinho, ambiente cheiroso. Já gostou do ambiente aqui, muito pastora? Top, muito maravilhoso. Bom, né? E o pessoal que está seguindo também o nosso canal Maia Autoestrada aí, agradecer vocês, estamos em fase de crescimento e cada dia crescendo também. Então, pode continuar, pastora, desculpa interromper. Não, tranquilo. Aí, quando foi na primeira quimioterapia que eu fiz, o médico falou para mim assim, olha, o seu cabelo vai cair, tá? Você já sabe disso. Eu falei, eu sei. Então, você vai fazer o seguinte, você não vai se entregar porque seu cabelo caiu. Você vai passar maquiagem, você vai passar lápis na sobrancelha, você vai botar um brinco bem grande e vai sair. Não vai ficar também dentro de casa. Porque ao invés das pessoas olhar para a sua cabeça, vão olhar para o brinco que você está usando. E eu fazia isso. Aí, voltando. Aí, na primeira químio, eu estava na casa da minha madrasta. Quando eu entrei no banheiro pela manhã para tomar banho. Quando a água do chuveiro bateu no meu cabelo, já caiu. Caiu aquele monte de cabelo no chão. Caramba. Chamei meu marido e falei assim, olha aqui o que aconteceu. Falei, arranja um barbeiro para mim, porque eu não quero ficar com esse cabelo feio assim. Mesmo sabendo que ia acontecer, a gente não espera. Aí consegui um barbeiro, fui lá, raspou e continuou caindo, porque o que fica pequenininho cai tudo, né? Mas aí fomos dar sequência à segunda químio, porque eu tomei 4 da vermelha. Era pior, muito forte. E aí voltamos para Macaé. Às vezes nós íamos de ônibus ou de carro da minha filha. Porque nem isso nós conseguimos na prefeitura. Carro para levar a gente. E a gente pediu. E esse dia, foi na terceira químio, nós estávamos indo para Colatina de manhã. Nós estávamos indo para poder... Eu tinha minha consulta 9 horas da manhã. Qual era o tempo de viagem de Macaé a Colatina, mais ou menos? Uau, umas 6 horas, 7. E a senhora ia, caramba, muito longo, né? A senhora ia, fazia químio, aí ficava lá e depois voltava? Voltava. E voltava logo após Nossa, que só 14 horas do dia era envolvido no translado, né? Sim. Nossa, devia ser muito cansativo. Muito cansativo. E eu ficava muito fraca. Não tinha força para nada, vomitava muito. Não vomitava demais. A viagem também já facilita, né? E de quando a gente ia de carro, tinha que parar o carro na estrada, porque eu vomitava demais. E quando foi nesse dia, nós estávamos indo para... Dia 14 de junho. Estávamos indo para me fazer a terceira químio. Aí paramos ali em Conha para tomar café com pão de queijo, que era um pão de queijo muito gostoso que tem ali. Aí comemos, ele
lavou o rosto também. Aí eu falei com ele, vamos parar aqui ou vamos ficar mais ou vamos embora? Não, vamos. Eu falei, tá tranquilo? Não, tá tranquilo, vamos. Aí nós ainda tiramos uma foto no local. Ele falou assim, vamos tirar essa foto aqui de recordação. Eu falei, pelo amor de Deus, uma hora dessa da manhã tirar foto. Mas aí tiramos e fomos. Quando chegamos em Ibiraçu, que não é tão longe, quando chegamos em Ibiraçu, aconteceu o acidente com a gente. Ele não estava dormindo e nem eu. E aí, com cinto, tudo direitinho. A senhora lembra do momento ali? Lembro tudo. Quando indo, não tinha ninguém na nossa frente para falar se ele foi cortar alguém. Entendi. Não tinha ninguém. Nós indo, e aí veio 2 caminhão baú. E um desses caminhão veio na nossa direção. Quando esse caminhão veio na nossa direção, ele gritou, meu Deus! Quando já não deu mais tempo para nada, que ele puxou o volante do carro, travou. Nossa. O volante travou e não conseguiu. Aí o carro bateu em nós e começou a rodar na pista. O carro de vocês. É. E aí minha cabeça bateu para tudo quanto é lugar, esse braço aqui foi quebrado, uma pancada na perna muito forte. E aí, quando o carro parou, tava aqueles estilaço, né, que fala? Do vidro, aquele monte de vidro caído em mim. E aí, quando eu olhei, essa cena foi uma das piores da minha vida. Quando eu olhei para ele, a cabeça dele estava dentro do volante. Caramba. E o sangue derramando. Meu irmão, quando eu vi aquilo ali, eu não conseguia gritar porque estava muito fraca. Mas eu gritava assim mesmo, só que ninguém me ouvia. O meu braço aqui para trás, eu pensei, quebrou, arrancou. Na minha imaginação, porque doía muito, na minha imaginação tinha separado isso aqui. Entendi. E aí eu gritava, não toquei a mão, porque eu falei, não vou mexer, porque senão posso mexer e ser pior. E eu gritando, aí tinha um rapaz que estava vindo atrás de nós. Esse rapaz ele disse que não acredita em Deus, ateu. Aí ele fez no vidro assim, calma. Aí conseguiu arrebentar a porta do carro e falou, vou te ajudar a você sair. Eu falei, não, eu acho que o meu braço está separado aqui, não consigo ver. Ele falou, não, pega. Aí ele pegou o braço, segura assim. Aí ele me tirou, pegou um cobertor que eu sempre levava, porque eu sentia muito frio. Aí ele pegou aquele cobertor, colocou eu sentado em cima de uma pedra que tinha, porque ali estava em reforma. Entendi. Aí ele foi, eu sentei ali e ele colocou aquele cobertor por cima de mim. E eu tremia, mas eu tremia muito. Aí eu virei para ele e falei assim, salva o meu marido, tira o meu marido. Ele falou, não, dona, eu não posso. Seu marido tem que esperar as pessoas especialistas para tirar ele. Eu não posso nem colocar a mão. E eu gritava, mas a voz não saía. Eu orava, eu repreendi espírito de morte. Olha, eu fiz uma oração. Tem hora que eu fico pensando assim, não sei como que eu conseguia orar, pedindo e repreendendo o espírito de morte naquela hora. Aí veio um grupo de pessoas da Igreja Batista que estavam indo para um retiro, umas mulheres, fizeram um círculo assim em volta de mim, e elas orando comigo. Mas só que aquele povo orava e olhava para mim, botava a mão assim no rosto, era uma tristeza, como se tivesse acontecido coisas piores. Entendi. Possivelmente tinham visto o seu esposo. Sim. E aí o médico, né, socorrista, veio e falou assim, ó, você fica aí que você ainda está melhor, nós vamos tirar seu marido. Eu falei, deixa eu ir ver. Não, você não pode. Aí eles cortaram o carro para poder tirar, e o carro era a gás. Entendi. Que ele podia ter explodido. E aí foi uma nova etapa da minha vida, que eu vou dizer que o câncer não foi o pior. O pior foi ali. Mas ali ficou alguém... foi caracterizado que ele faleceu no momento do acidente? Não. Ainda ficou 2 dias.
Ah, então tiraram ele Tiraram vivo. ele vivo ainda. Mas a pancada foi muito forte na cabeça e isso aqui afundou, Entendi. entendeu? Aí essa fase desses 2 dias é que, na realidade, valeram pelo tempo todo de recuperação do câncer da senhora. E aí eu esqueci câncer. E o tratamento, obviamente, teve que dar uma parada. Parou. Eu não queria fazer mais. Entendi. E aí ele ficou esses 2 dias, a apóstola Elias foi para lá, mas a apóstola Rosa, levaram a Railintza, porque a Railintza estava aqui, mas o esposo e o Gabriel. Railintza já estava lá, porque estava trabalhando em Vila Velha. E eles foram, levaram a Railintza, mas a família, né, levou. E quando foi à noite, eles já estavam lá. Quando eu cheguei no hospital, o João já estava já em tratamento. E o Railanço veio, o Railanço baixou uma falação. Não era blasfemando contra Deus, mas assim, a forma que ele estava se expressando, a gente via que não estava legal. Entendi. E aí quando eu cheguei, ele falou, não mãe, meu pai é forte, meu pai vai aguentar, meu pai vai sair dessa, a senhora vai sair. Eu falei, tá bom, meu filho, amém. Aí o médico chegou e falou assim, quem é parente de João Batista? Aí o Railan falou, eu sou filho. Aí o apóstolo Edivaldo falou assim, e eu sou o pastor, então vem cá que vamos conversar com vocês. Aí conversou com eles e falou que a possibilidade de vida era muito difícil e que era para, se ele ficasse com vida, ele ficar em cima de uma cama ou numa cadeira de roda. Aí disse que Railanço levantou na hora e falou assim, meu pai não vai ficar em cima de uma cadeira de roda nem em cima de uma cama. Eu sei o Deus que eu sirvo. Aí disse que ele falou assim, doutor, o senhor não conhece o meu pai. Meu pai levanta 4 horas da manhã para ir jogar futebol dele. O meu pai sai para pregar. Meu pai é um homem dinâmico. Meu pai não vai conseguir ficar em cima de uma cama nem em uma cadeira de roda. Aí ele começou a passar mal. Aí o médico falou assim, então você ora muito pelo seu pai. Aí já veio uma psicóloga, veio o pessoal da assistência social, né, para dar uma Toda assistência. equipe de preparo. Isso, para ajudar o Railante. E eu fiquei lá, sentada, deitada em cima de uma maca, naquele dia, porque não tinha vaga. Aconteceu muito acidente naquela semana. E o hospital estava lotado, no Hospital da Serra, Hospital Jaime. E aí, quando foi no outro dia, eu consegui um local para mim, mas eu sentia muita dor. A senhora estava com dor no braço ainda? No braço também. E na cabeça. Depois vou te mostrar as fotos. A cabeça inchou muito e eu fiquei deformada. Entendi. Não parecia ser eu. Então, nesse período desses 2 dias, a senhora não podia nem estar próximo ali Não, eles não do me seu esposo, deixaram. não deixaram. Não. Todo mundo, os filhos foram ver, mas eu não podia. Entendi. E as enfermeiras ficavam olhando para mim assim, sabe? Eu falava, meu Deus. Aí chegou um pastor amigo meu, Ivan. Aí eu falei assim, Ivan, conta a verdade. O pastor João não tá bem, né? Fala a verdade. Não, Deus está no controle, fica tranquila. Já deu tudo certo, não sei o quê. Eu falei, cara, não mente para mim, não. Fala a verdade. Não, tá tudo bem, não sei o quê. E aí quando foi... Daí depois de 2 dias ele veio a falecer da madrugada. Certo. Eu não conseguia comer sozinha, tomar banho sozinha, andar. Dependia dos outros. E aí quando veio a notícia, foi até a Railintza que chegou para mim e falou, minha filha, falou, papai morreu, mãe. Eu só falei assim, Aí eu pensei, e agora, como que eu vou viver? Com muitas histórias juntos, né? Na hora devia passar um flash de todo momento que vocês passaram pelo Paraguai, por outros lugares, né? E aí eu pensei comigo assim, meu Deus, agora o que vai ser de mim? Como que eu vou fazer? Eu com câncer, que poderia morrer,
morre alguém que não tinha uma doença, não tinha nada. Nem gripe aquele homem dava. E eu comecei a ficar ali, naquele desespero dentro de mim. E pensando como ia ser. O que Deus fez? Mas eu não falava. Eu só pensava. Até porque a senhora, pela carga de palavra que a senhora já devia ter, de conhecimento da palavra, a senhora sabia que murmurar naquela hora não era o ideal, né? Sim, Não. tentar, talvez nem tentar entender, né? Sim, Porque a gente, sim. ali a parte mais difícil, eu acho, pro ser humano, eu digo, às vezes a gente fala assim, é porque eu passei por fases parecidas com a da senhora, né? Eu perdi meu pai também, ele ficou paraplégico antes, por acidente também, viveu na cadeira de rodas 18 anos. Então, um pouco do que a senhora passou, eu tenho noção mais ou menos de como que é. A gente só quer tentar entender, mas assim, pela bagagem espiritual que a gente adquire dos nossos, né, pastores e amigos, a Sim. gente consegue tentar se manter no controle, né, para também não entristecer Deus, né, que é o pior. E aí, eu queria ver ele, e eles não deixavam. O médico falou assim, não. Veio a equipe médica e falou comigo, você não vai sair daqui. Eu não posso liberar você, porque você está fazendo tratamento de câncer. Nós não fizemos a cirurgia ainda no seu braço. Você sai daqui, você pode pegar uma infecção. Eu falei, mas eu quero, mas não vai. Aí foram na assistência social, foi em tudo, ninguém deixou. Aí naquela noite, quem veio passar comigo à noite foi uma enfermeira, amiga da gente, que hoje ela está até em Portugal. Certo. Ela veio e falou assim, você quer ver seu marido? Eu falei, eu quero, então nós vamos. Aí ela chamou o médico, conversou, foi em tudo e tudo. Aí o médico chegou para mim e falou assim, você realmente quer ir ver seu marido? Eu falei, eu quero, doutor. Eu falei, são 25 anos casado. Eu fiz 25 anos em fevereiro, dia 2. Quando foi em junho, acontece isso. Eu falei assim, não, eu quero ver meu marido. Isso 2016? 2017. 17. Aí eu falei assim, não, eu quero ver meu marido, sim. Aí ele falou assim, tá bom, então você vai. Mas você vai perder o quarto onde você está, você vai vir pelo corredor. E a sua cirurgia não vai ser também, vai mudar tudo. Não vai ser segunda-feira. Aí eu virei para ele e falei assim, não tem problema não, doutor, bom que eu fico mais aqui. Eu não quero sair para o mundo lá, não, quero ficar aqui, tá bom que eu fico mais uns dias. Aí ela me arrumou, tomei banho, me deu um banho, botou roupa, a enfermeira veio, aplicou mais remédio. Eu tomava morfina 2 vezes ao dia. Por causa da dor, né? Por causa da dor. É. E não aliviava. Morfina é quase o grau máximo de medicamento para dor, né? E não aliviava a dor. As enfermeiras chegavam, eu gemendo, elas falavam assim, eu já estou com dó de você. Tem que aplicar esse remédio. Eu falei assim, mas não adianta, a dor que eu estou sentindo mesmo, vocês não conseguem tirar. Aí saí do hospital. Quando eu cheguei na portaria, o porteiro falou assim, você não vai sair não, volta, cadê o documento pra você sair? Aí a enfermeira estava me contou para ele a história. Eu falei, então vai, abri o portão, saí. Fui lá. Se você perguntar quem eu vi, não lembro, só lembro da minha filha e da minha irmã que estava no dia. Não lembro de ninguém. Até porque o efeito do remédio também deixa meio grog, né? Sim, não lembro de nada. Só não fui no cemitério, mas fui na igreja, vi tudo e voltei para o hospital. Eu voltei para o corredor. Fiquei aquela noite toda no corredor. Quando foi à noite, o médico chegou. Ele falou, a sua cirurgia era na segunda, mas não vai ser mais, porque você saiu. Sua cirurgia agora vai ser na quarta, mas não vai ser nós que vamos te operar. Falei, ok. Aí, quando ele saiu, assim, a enfermeira chegou para mim e falou assim, não sei o que você tem, mas Deus te ama muito. Olhei para ela, falei, como assim? Pensei, na minha mente, como que Deus me ama tanto? Se tira o que era algo muito importante na minha vida. Ela falou, sabe por quê? Eu falei,
porque você vai fazer a sua cirurgia com a melhor equipe do hospital, que é na quarta-feira. Eu falei, é mesmo? Ela falou, é. É a melhor equipe. Então, você vê, eu saí do hospital, ia operar com uma equipe, aquela equipe não quis me operar porque eu saí, Deus coloca a melhor equipe para cuidar de mim. Tudo estrategicamente preparado por ele, né? Sim. Aí a senhora fez a cirurgia. Aí fiz a cirurgia, eu fui para a mesa cirúrgica 4 horas da manhã, saí 1h da tarde. É uma operação delicada. Delicada porque isso aqui quebrou tudo, tava tudo farelo, Entendi. o osso. Chegou a ser exposta? Não, graças a Deus não. Mas aí aqui tem a pratina. Sim. Quando começa a esfriar, dói bastante. Sei bem como é isso. Eu tenho uma platina aqui nesse braço também e tenho uma de fratura exposta na perna de acidente de carro também. E assim, a gente vira um homem ou uma mulher do tempo, né? Antes de esfriar, a gente já sabe que vai esfriar. Sim, sim. Já dói muito. E aí eu fiquei no hospital, aí o hospital, assim, não deixa qualquer um entrar. Mas para me visitar eles deixavam. E entrava muita gente, amigos, crente, para orar. E as pessoas chegavam e falavam assim, não, Deus é... Você não morreu porque Deus tem um propósito na sua vida. Você vai sair muito por aí pregando e fazendo a obra de Deus. Na minha mente, eu pensava assim, eu vou sair por aí pregando, mas não vou mesmo. Vou caçar uma igreja para me assentar e ficar sentadinha adorando a Deus, sentindo a presença do Senhor, mas não vou sair para fazer nada. É isso no modo mais sensato, né? Porque no modo mais insensato a gente pensaria que eu não quero nem saber de igreja, né? A senhora ainda estava sensata. Como se Deus fosse culpado, Exatamente. né? Hoje é o que a maioria das pessoas, a gente se coloca nisso, né? A gente pensa quando passa por um turbilhão desse. Né? Mas sempre tem um propósito gigante. Sim, sim. E aí fiquei 9 dias no hospital. Fiz a cirurgia, fiz a cirurgia na quarta, na quinta-feira eu tive alta. E aí teve processo de recuperação. Teve um processo. Aí o apóstolo perguntou se eu queria continuar morando em Macaé, o que eu ia fazer. Eu falei, não, eu tenho que agora me cuidar. Não tenho como cuidar de ninguém. Eu estou ferida espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Se eu for cuidar de alguém, vai ferir um monte de gente, isso não vai dar certo. Então, eu não posso. A senhora deu uma chave agora gigante, né? A gente, às vezes, quer cuidar precisando ser tratado, né? Ainda que Deus tem suas estratégias, né? A Bíblia fala que aquele que semeia com lágrimas, com alegria vai colher, mas tem momentos que a gente precisa realmente dar aquela pausa para se cuidar, para não ferir ninguém. Sim. E a gente precisa entender a hora que Deus quer que a gente avance e a hora que Ele quer que a gente para. Exatamente. Entendi. Não é que você vai parar e vai estacionar para sempre. Mas é o momento de você colocar umas vestes novas, sapato novo, entendeu? Se preparar para algo maior que está vindo. Um novo nível. E aí eu falei não, preciso morar no local mais próximo, porque agora eu não tenho quem me traz para o hospital. E aí alugaram um apartamento para gente em Colatina. Aí a Railinsa foi, o Jander trabalhava embarcado, saía daqui, foi para Colatina, de lá vinha para trabalhar, foi uma luta terrível. Aí depois eles vieram embora, aí eu continuei lá. A minha químio era feito de 21 dias. Aí quando eu mudei para lá, passou a fazer toda semana. Entendi. Aí foram 17 quimioterapias que eu fiz toda semana. Toda semana uma, toda semana. E uma coisa que Deus cuidou de mim, você sabe o que foi? Eu nunca fiquei sem fazer uma quimioterapia por causa da imunidade baixa. Eu não tive problema de imunidade baixa. Mesmo em meio a isso tudo acontecendo. E uma coisa que eu esqueci de falar. Quando eu estava no processo aqui do tratamento, lembra que eu falei com você que a gente orava? Uhum. Quando eu cheguei em Colatina, que eu fui fazer a biópsia,
A médica virou e falou assim: você fez quimioterapia antes de fazer a cirurgia? Eu falei: não. Mas fez. Eu falei: não, doutora, não fiz. Mas aqui no exame está mostrando que em volta está tudo queimado, como que se fosse uma quimioterapia. Eu falei: não, eu não fiz. Eu falei: sabe o que eu acredito, doutora? Que foi Deus. Mesmo precisando dar uma pausa na realidade, Deus fez no sobrenatural. Porque que ele poderia ter, com 1 ano, poderia ter tomado conta do meu corpo. Sim. Ter espalhado. Deus foi lá com a quimioterapia espiritual e queimou em volta, não deixou ele crescer. Entendi. Isso antes de começar o tratamento, então. Entendi. E aí foi esse período, eu não queria mais fazer o tratamento, aí depois eu tive um sonho. Outro sonho. Outro sonho. Meu Deus, cada sonho já dá um susto na gente. Chegava num cômodo assim, bem grande, com tecidos branco e azul. Esses tecidos que as meninas usam para dança. Certo. E aí, quando eu cheguei, e eu estava muito tempo sem dormir, eu não conseguia dormir. E aí, quando foi nessa madrugada, eu falei: Senhor, me perdoa. Onde o Senhor quiser me mandar, eu vou. Mas me perdoa, me dá sono, eu preciso dormir. Já tinha uns 2 meses que eu não dormia. Aí, quando foi 4 horas da manhã, eu orei. Apaguei. Eu não podia dormir desse lado por causa da cirurgia. Lá de cá também não. Então era assim, de barriga pra cima. Aí quando eu tive o sonho, que eu chegava nesse cômodo com muitos tecidos. E aí quando eu olhava num canto assim, tava ele com o braço cruzado, que eu tinha uma mania de ficar assim, com os braços cruzados. Aí eu falei assim: que bonito. O momento que eu mais precisava de você, você foi embora e me deixou. Aí ele fez assim com a mão. Eu não tenho culpa. Ele falou: não tenho culpa. Quando meu corpo estava agonizando dentro do carro, o meu sangue clamou a ele e disse que eu não podia ir porque eu tinha que cuidar de você. Mas ele disse para mim: fica tranquilo, porque dela eu vou cuidar. E sumiu e eu acordei. Acordei chorando. Aí eu não tomava banho sozinha, eu fui pro banheiro, tomei banho sozinha, 6 da manhã. Aí quando os meus filhos acordaram, eu falei assim: eu não sei como vai ser da agora para frente, mas eu decido viver. A partir de hoje eu tomo uma decisão, eu quero viver. Ali foi o start. Foi. Eu sei que aquilo não foi ele que apareceu ali, mas Deus usou daquela forma para me despertar. Sim. Deus usa a estratégia que ele precisar. Sim, né? sim. E aí eu comecei a marcar o tratamento. Aí quando eu chego lá no hospital para fazer a químio, o doutor levanta da cadeira dele e vai até a porta me atender e fala assim, me abraçou e falou assim: eu não tenho o que falar. Todas as vezes que você vinha, seu marido estava aqui, nunca te deixou você vir sozinha. Sempre ele estava aqui sentado. Mas sabe de uma coisa? Eu vi como ficou o carro. Eu quero te falar. Você não foi porque Deus tem um propósito na tua vida. E o cara nem crente é. E pelo que a senhora falou, a pessoa que socorreu a senhora também, né, além de não ser crente, é uma pessoa que duvidava de Deus. Possivelmente a senhora deve ter tido um contato com ele depois. Sim, né? sim, falei com ele depois. Ele foi e botou um texto muito grande lá, falando que não entendeu aquele acidente. Então, assim, foi a minha trajetória. Eu vou dizer, para mim nada é com facilidade. Tudo para mim é muito difícil a conquista. Só que também são coisas, não é uma conquista que acaba hoje, não. É duradoura. Entendi. São alicerçadas, né? E vai sempre mudando de dificuldade, mas também vai mudando o nível de crescimento. Sim.
E aí eu fiz 17 químio, em novembro eu terminei. Aí quando foi... E nesse período, eu fui muito convidada para dar palestra, mesmo eu fazendo químio. Entendi. Porque as meninas do hospital falaram que eu era que eu superei muito rápido. Então, que eu tinha que passar isso para as pessoas. E aí, eles fizeram até entrevista comigo na televisão. Lá em Espírito Santo, Isso, contando tudo que aconteceu. E aí, depois eu comecei a fazer a rádio, que a rádio foram 30 rádios. Porém, não era em Colatina, eu tinha que ir para Vitória, no Hospital Santa Rita, para fazer. Mas lá é uma equipe muito formada, Colatina é uma cidade pequena, mas vem gente de todos os lados para fazer tratamento de câncer. Entendi. E você é atendido, assim, muito rápido. A gente vê falar bastante bem de Colatina, né? Sim. E a gente ouve até, na época, não sei se agora está, agora acho que não é mais, mas tinha um prefeito lá muito conceituado, Sim, né? Na época, agora não é ele mais não agora é um outro. Serginho, né? Isso, Serginho Meneghelli. É. Então, assim, aí eu comecei a fazer a rádio, eu ia para Vitória, todo dia. Tinha um ônibus da prefeitura que levava. Eu ia 4 da manhã, para 2 horas da tarde, eu começar a fazer. 5 minutos só lá. Só 5 minutos. Só 5 minutinhos. Aí depois eu consegui trocar, eu ia 6 horas da manhã. Mas enquanto todo mundo não terminasse, eu não podia vir. Mas eu entendia. Lá naquele hospital eu preguei muito. Entendi. Fazia muitos vídeos divulgando o que Deus estava fazendo na minha vida. E sempre eu colocava nos meus vídeos assim, a caminho de um milagre. Isso é bom, né? Uma pessoa falou, não me lembro bem quem é, mas quem é o autor, se eu souber aí, mas falou assim, a boca fechada mata, né? Então, assim, as pessoas que passam por um processo igual o da senhora, o poder que tem na história, o poder que tem na superação pode salvar muita gente. Sim. Né? Em compensação, os que se inibem, fiquem quietos, eles acabam matando pessoas. Porque as pessoas não vão ouvir o que eles têm a dizer. Sim. Né? Sim. E depois disso tudo, a senhora fez os diagnósticos, fez tudo certinho? Sim, aí eu fiz todo o processo. Uma coisa que Deus não me tirou foi o processo. Tudo teve processo. Você vê, eu tive que fazer cirurgia, tive que fazer químio, rádio. E tem gente que faz só a cirurgia, nem químio precisa de fazer. Certo. Outros faz só a químio, não precisa da rádio. Não, eu tive que fazer tudo. Todo o processo. Todo o processo. Mas aí, antes quando nós estávamos fazendo a rádio, a gente ia para Vitória. Então, a gente vai uma equipe grande e você se torna amigo ali, certo, naquela equipe. Aí, quando foi um dia, nosso retorno, tinha uma senhora dentro do ônibus, estava fazendo tratamento de câncer, ela ia com a filha, porque ela não enxergava. certo. E eu sempre gostei de sentar na frente. Então, estou sentada na frente, escutei o barulho lá atrás, grito, choro. Eu falei, o que está acontecendo? Aí uma falou assim, a mãe de fulano está passando mal lá atrás. Aí eu falei, eu vou lá, e fui. Aí o ônibus, as meninas já foram na frente, já falou com o motorista já estava virando para poder pegar outra reta para levar para o hospital. Aí eu cheguei, as meninas puseram a mão assim, ó, não estava... Com pulso. Não. Aí eu cheguei para a filha dela e falei assim, deixa eu te falar, eu posso orar pela sua mãe? Pode. Aí, porque sabia que eu era pastora. Uhum. Aí eu falei, se eu posso orar, pode. Aí eu fui, coloquei minhas mãos sobre a mulher e orei. E o Senhor falou comigo assim, repreenda o espírito de morte. E eu fui e repreendi. Falei, sai em nome de Jesus, espírito de morte, mas orando no ouvido. Sai em nome de Jesus. Aí o Espírito Santo falou assim, agora assopra. Eu fui e assoprei. Nessa parte aqui do rosto. Ela fez assim. Nossa. Cara, aquele dia, eu falava, Senhor, quantas coisas o Senhor está fazendo através de uma mulher que está com câncer. E lá atrás, né, a senhora
comentou aqui que a senhora orou para repreender o espírito de morte, mas ali não existia um mandamento de Deus no seu ouvido dizendo, Sim, pode fazer sim, que aqui eu tô. sim, sim. Aqui isso é que eu quero, né? E ali é como se Deus falasse assim, você tem a autoridade que você quis exercer lá atrás, só que agora eu quero que você exerça comigo comandando, Sim. né? Desse jeito aqui que eu quero. E essa pessoa vai ressuscitar. E foi o que aconteceu. Foi lindo demais, sabe? E eu tenho contato com eles até hoje, a gente conversa, entendeu? Poxa, muito legal. Assim, então, assim, Deus fez muito milagres. Eu preguei nas igrejas e via milagres Deus fazendo. Mulheres que estavam tristes, atribuladas, enfrentando problemas difíceis, ouvia o meu testemunho e se fortalecia. Eu recebia testemunho daqueles milagres, entendeu? Que Deus fazia. Só que eu não queria voltar para Macaé. Não queria. Eu tinha como que Macaé tinha sido um local do meu sofrimento. Porque na minha imaginação, assim, por exemplo, se eu tivesse conseguido o tratamento aqui, nada daquilo tinha acontecido. Isso é a visão da gente humana. Sim. Né? Nada tinha acontecido. Então eu falava, eu vou para um lugar da dor? Eu vou para um lugar do sofrimento? Quando as pessoas falavam que eu ia voltar, eu saía de perto. Eu falava, não volto. Não falava com eles, mas comigo eu falava, não volto, Deus, o Senhor não vai permitir eu voltar para um lugar do sofrimento, não? Onde eu fui humilhada. Chegava na porta batendo com as coisas da prefeitura para poder conseguir, porta fechada. Eu falava, não acredito. Não acredito, Senhor, que o Senhor vai fazer isso comigo, não. E aí começamos a orar. E eu comecei a orar, e as pessoas mandavam mensagem para mim e falavam assim, olha, eu vi você pastoreando uma igreja, eu vi você, mas não é aqui, falava, mas não é aqui em Colatina, é em outro lugar. Eu falava, meu Deus, esse povo está tudo doido. Esse povo está tudo maluquinho. Só faltou dar o CEP. Esse povo está tudo maluco. Aí, quando foi um dia, eu falei com minha família, né? O Railinha estava aqui. Aí eu falei, gente, vamos orar? Deus está falando para me voltar, mas eu não quero. Vamos orar? Vamos fazer 30 dias de oração, 11 horas da noite, e vamos ler o livro de Atos. Por que ler livro de Atos? Sendo que no livro de Atos é que fala sobre o crescimento da igreja, a expansão da igreja, os missionários que foram enviados. E a gente começou. Aí Gabriel tinha 3 anos, eu acho. 3 ou 4. Aí ele também estava orando. Gabriel é seu neto? É. Aí ele foi para a escola. Chegou lá, estudava, e tem aquela parte que a criança dorme, né? Uhum. No pré. Aí dormiu e sonhou. Ele sonhou que a vovó tinha um casamento duradouro. Olha a palavra. Um casamento duradouro. Mas aconteceu um acidente de avião e o casamento acabou. Ele viu a festa, viu tudo. Aí depois ele falou assim, mas eu vi um outro. Eu vi a minha avó, uma festa muito linda e muito bonita. Aí ele contando para o pai dele dentro do carro, quando foi buscar. Aí o pai dele falou assim, e aí? E aí que eu não sei mais, porque minha tia me acordou. E a gente começou a ter sonhos, eu voltando, igreja, entendeu? E aí, quando passou essa temporada toda, as pessoas falando que eu tinha que voltar e coisa e tal. Aí, o rapaz que levou a minha mudança ligou para a Railintza e falou assim, Railintza, passa o telefone da sua mãe, porque eu tô indo para lá, sua mãe precisa de voltar, já chegou a hora dela voltar para Macaé. Aí ela falou assim, não sei não, vou passar o telefone, você liga para ela. Aí ele me ligou. Sexta-feira ele ligou e falou assim, você não acha que já chegou a hora de você retornar para Macaé? Eu falei, ei, quem é você para dar ordem e falar que dia que eu tenho que voltar? Esse é o quê? O rapaz da mudança? Da mudança, uhum. Aí ele era muito amigo do João. Sim. Ele jogava bola junto. Aí eu falei, quem é você? Ele falou assim, não, já chegou a hora. Eu falei, mas por que você está falando isso? Não, porque eu vou estar indo para Minas e quando eu voltar,
eu vou voltar vazio. E aí eu trago você, faço pela metade do preço. Eu falei, tá, mas não é assim, eu tenho uma liderança, eu não posso sair assim. Tem que falar com eles. Eu falei, que dia que você passa aqui? Na quarta-feira. Eu falei, tá bom. Vou esperar você me ligar até 10 horas da noite, ele falou. Aí eu fui, liguei pro meu apóstolo, falei assim, eu preciso conversar com vocês. Ele falou, tá bom, pode vir. Aí eu fui à noite lá. Quando eu cheguei, ele falou, e aí, minha filha, o que foi? Eu comecei a contar. Aí ele falou para a apóstola, a esposa dele, aí, tá vendo? Eu falei para você que ela vinha para poder falar que ia retornar, porque o tempo dela já terminou aqui. Então Deus falou comigo e falou com ele. Já tinha sido avisado. É verdade. E aí ele me liga à noite. Eu falei, tá bom, eu vou então. Mas a minha mudança ia sair de lá quarta-feira. Aí quando foi no outro dia de manhã, ele me liga, ó, não vou passar aí quarta não, vou passar terça-feira. Foi aquela loucura. Antecipou. Para arrumar as coisas, preparar tudo. Colocamos no carro. A gente veio no carro da mudança, teve vaga. É mesmo. Nós viemos, eu e o Railândia. Chegamos aqui na quarta-feira, 4 horas da manhã de 2021. 2020, na época da pandemia. Pandemia, isso tudo no meio da pandemia. No meio de uma pandemia. E eu tinha ficado 5 meses dentro de casa porque não podia sair. Porque o médico proibiu. Entendi. E eu vim embora. Uma nova história. Uma nova história. Aí hoje a senhora tem a igreja. Sim, hoje nós estamos... Comecei dentro da minha casa, eu morava do lado de lá da igreja, uma casa pequenininha. E aí eu comecei a fazer células. E aí os pessoal, vamos fazer culto aqui. Eu falei, mas não pode, é muito vizinho aqui em volta. Não, a gente não faz barulho, não tem som, não tem nada. Aí fui pro terraço da minha casa. Aí fazemos culto no domingo e a célula na terça. E aí foi indo. Aí eu virei pro pessoal e falei assim, gente, nós precisamos de um local. Mas a gente não tem dinheiro para pagar, não. Tinha uma meia dúzia de gente. Como que ia ter dinheiro? Só no sobrenatural. Aí eu falei assim, mas a gente vai ter o local. E eu passava em frente a um salão de festa. Eu falava assim, esse lugar tá muito bom para fazer os cultos. Porque esse homem não vai alugar isso agora para festa. E os cultos ainda pode fazer ainda com as cadeiras bem longe. E a gente não tinha cadeira, não tinha nada. Nem som. Aí, vamos orar. Eu acredito muito no poder da oração. Sim. Acredito muito. Principalmente a nível de consulta antes de fazer as coisas. Às vezes a gente começa errado por falta de se consultar antes. Sim. Acredito muito no poder da oração e do jejum. Eu acredito muito. E aí nós começamos a fazer jejum. Aí quando foi, daí a pouco eu virei e falei assim, foi no domingo, eu falei assim, gente, essa semana nós vamos fazer 3 dias de jejum, líquido. 3 dias. Aí tinha uma menina que estava fora da igreja, aí ela estava sentada lá, ela levantou e começou a falar em línguas. E começou a profetizar e falou, pastora, até sábado você vai estar com a chave do local na mão. Muita gente não acreditou, porque ela nem estava na igreja. Entendi. Mas eu acreditei. Eu tomei posse daquela palavra e falei, até sábado eu vou estar assim com a chave. E falei para o meu genro assim, liga para esse homem aqui desse salão de festa, vê se ele pode nos mostrar. Aí ligou, ele veio, mostrou. E eu falei para o pessoal assim, a gente só pode alugar por R$1.000, mas não pode. Se ele falar que é 1.000, é de Deus, senão não é. Já deu o decreto. Aí ele veio, mostrou, gostamos. Eu falei, e aí, você aluga? Eu vou ver com a minha esposa, que tem umas festas ainda para fazer, não sei o quê. Eu falei, tá bom. Então você vê com ela lá. Aí no sábado, 2:30 por aí da tarde, ele liga. Vem no salão. Aí nós fomos. Quando chegou lá, ele falou assim, minha esposa decidiu e vai alugar. Eu falei, é mesmo? E quanto que é? R$1.000.
Tá certinho. Foi o sinal, o fechamento. Falei, vai lá e pega o dinheiro. Falei, vai, Liz, vai lá e pega e já paga. E nós entramos lá. Não tinha som, não tinha nada. Highlands com violão. Um dia eu fiz uma doideira, que eu não sou normal. Nunca somos, né? Aí entrei, falei, gente, agora vamos lá, vamos fazer barulho. Vai lá na cozinha, porque lá tinha tudo, né? Vai lá, pega panela, tampa de panela, pega garfo, pega concha, colher, pega tudo, coisa grande, pega lá. E vamos fazer um barulho. E começamos. Pá, 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 batendo aqueles negócios dentro daquele salão. Falei, nós precisamos incomodar. Nós precisamos fazer barulho. O diabo precisa saber que nós estamos aqui nesse território. Cara, quando foi na outra semana, não, daí 15 dias, tinha um rapaz que tinha um processo, ganhou, comprou a mesa de som. Olha. Depois o outro deu os outros microfone. Aí achamos uma promoção de caixa de som, compramos. Precisava do retorno. E agora? Uma amiga da gente que está nos Estados Unidos falou assim, eu estou vendo vocês num movimento aí de igreja. O que vocês estão precisando? Ah, estão precisando da caixa de retorno. Tá bom, escolhe aí e manda que eu vou pagar. O poder do ato profético, né? Compramos. Hoje estamos ali. Fizemos 3 anos agora. Que bom. Em setembro. Estamos ali na batalha. Não é fácil, mas também não é impossível. Exato. E com uma grande vantagem, né? Com todo o direcionamento previamente formado por Papai do Céu e orientando, né? Sim. Que pro lado de sonho a senhora já é bem orientada, Ai. né? Já é bem avisada, já fica se preparando para resolver as coisas. E pastora Wandercina, agora pronunciando corretamente, o que a senhora diria hoje para alguém que possivelmente tenha passado por uma perda muito grande ou que não está entendendo por que está passando por uma doença que está dando um trabalho para ser curado, algo do tipo? A Câmara da Senhora, para falar diretamente com o público, seria essa aqui. E isso que a senhora puder dizer aí, com a experiência que a senhora já tem, deixa um recadinho aí pro pessoal que não acredita que é possível superar isso tudo e deixa Deus usá-la. Olha, o que eu tenho a dizer é simples, mas é que a gente não pode desistir. A palavra desistência não pode existir no nosso vocabulário. Quando a gente, muitas vezes nós perdemos alguma coisa, perdemos um ser humano, não é porque Deus olhou para nós e está nos amaldiçoando ou porque Deus não gosta da gente, não. É porque Deus está nos alinhando, está nos preparando para coisas grandes. Não é que aquela pessoa era uma pessoa ruim, não. É porque Deus tem algo grande para colocar nas nossas mãos e de nós está saindo aquelas coisas que não prestam. Deus está nos lapidando. A gente é como um diamante. A gente é lapidado para alcançar o nível que o Senhor tem para as nossas vidas. Então não fica triste, porque talvez você perdeu o pai, a mãe, o filho, o esposo, não sei quem você perdeu, ou a esposa. Mas saiba de uma coisa, Deus ainda é Deus. E Deus continua sendo Deus, Ele não sai do trono. Ele continua. Então, o que você tem que fazer é decidir se alinhar dentro do projeto de Deus, dentro daquilo que Deus tem para a sua vida. Agora, estou com câncer, pastora, você não sabe. É do intestino, no útero, sei lá, pulmão. Saiba de uma coisa, eu sou um milagre de Deus. Eu estou aqui para dizer para você que Deus faz milagres na sua vida. É só você crer, é só você acreditar. Sabe umas coisas que a gente não pode fazer quando nós estamos nessa guerra tão grande? É perder a fé. Sabe uma coisa que ajuda muito a gente a superar? É o amor da família. A família nos coloca de pé. A família
libera palavras e a gente consegue romper as adversidades, conseguimos romper tudo porque temos fé e temos amor da família. E outra coisa, igreja. Como o amor de uma igreja ajuda a gente a superar. Meu Deus, eu sou prova disso. Quando eu chegava lá em Colatina, na igreja, estava tão feia. Chegava na portaria, os diáconos, nossa, você está linda. Aquilo ali me enchia. Eu saía de lá pensando que eu estava linda mesmo. Por quê? Porque uma palavra de ânimo, uma palavra de força, vai dentro da gente e renova as nossas estruturas. Então, eu quero dizer para você que está enfrentando algum momento difícil, está enfrentando algumas adversidades, creia em Deus. Procure alguém que está numa condições espiritual maior do que você. E vá em busca, e essa pessoa vai te ajudar. E você vai se tornar um milagre vivo nas mãos do Senhor, igual eu me tornei um milagre nas mãos de Deus. Então, é essa palavra que eu quero deixar para vocês que estão enfrentando alguma adversidade. Tenha fé, crê e toca na orla do manto de Jesus, porque milagre vai acontecer instantaneamente na sua vida. Desistir? Jamais. Parar? Nunca. Siga em frente, porque é do Senhor que vem a sua vitória. Deus abençoe. Perfeito. A senhora falou algo interessante, né? Procurar pessoas que estão com um nível de relacionamento, né, espiritual com Deus acima do seu, porque às vezes a gente acaba procurando pessoas simplesmente por amizade e procura a pessoa errada e acaba adquirindo uma informação errada, né? Um direcionamento errado. Pastora Wandercina, muito feliz de bater esse papo com a senhora, de poder estar usando esse veículo, né, que é o podcast, para transmitir essa mensagem. E para finalizar, a gente tem aqui um quadro chamado Para Cima e Para Baixo, né, que é o nome do podcast, é Para Cima Podcast. Nesse quadro Para Cima e Para Baixo eu vou falar 5 palavras para a senhora e a senhora diz uma frase relacionada a isso, ou uma palavra relacionada a isso, dizendo, se quiser esticar algum comentário, bem, se não quiser, só uma palavra. Por exemplo, se eu falasse aqui Celso, a senhora ia dizer amigo, entendeu? Um exemplo assim. Então, a senhora disse, a senhora disse é para cima, não, Celso é para cima, amigo. Então, para baixo, não me deu atenção hoje. Alguma coisa assim. Não fez café para mim hoje. Entendeu? Já fica a dica aí, Celso. Uma cafeteria, como é que é o nome que se fala? Cafeteirazinha pra gente deixar aí no canhão. Tem, rapaz, tem o... Segue seu jogo aí. Rapaz, tem. É melhor do que cafeteira, tem um negócio lá de cappuccino, né? Porque não tô acostumado com isso, não. Olha que tem. Aquela que tem a cápsula? Eu acho que é essa aí. Não sei se não acredito. Não sei se tá funcionando ainda, mas que tem. Não acredito que não me deu café. Aí. Pastor, então vamos lá. Começando por filhos. Bênção. Vida. Eterna. Macaé. Terra da promessa. O interessante que um comentário sobre isso, a senhora poderia estar olhando o lado ruim do momento que a senhora passou, mas a senhora preferiu apagar o lado ruim e trazer um significado novo para Macaé na sua concepção. Né? Manancial Church, que é o nome do ministério lá, não é isso? Isso. Para cima ou para baixo? Para cima. Crescimento. João Batista, seu esposo. Era um homem de fé. O tempo todo. Isso aí. Então, finalizando o episódio 47, agradecer mais uma vez a senhora, sua família que está sempre presente com a senhora lá e faz a senhora essa mulher de guerra que a gente está acompanhando. Agradecer ao apóstolo Elias, a apóstola Rosa, que trouxeram a senhora aqui. Amém. Né? Possivelmente, eu acho que eles vão levar a senhora em casa. E agradecer a Celção e toda a equipe. Toda a equipe. Forte, riu aí, né? A minha fotógrafa hoje não pôde estar aqui, que está no horário de estudo dela. Hoje, o Celção, a Cosme Publicidade, é que assumiu hoje a fotografia. Então, obrigado a todos. Finalizando o episódio 47. Um abraço e até mais.